A psicanálise, sem dúvida nenhuma, tem ajudado há dezenas e dezenas de anos a muitas pessoas ao redor do mundo. Eu tenho o privilégio de ter feito a minha formação em psicanálise há mais de 30 anos e logo ter começado a colocar em prática. Fazer parte de uma associação brasileira, nacional, também há mais de 30 anos, que, vamos dizer, credencia pessoas para trabalharem com a psicanálise, é um privilégio que eu tenho também, porque na época em que fiz a minha formação, foram necessários 5 anos para me especializar em psicanálise, de forma que a psicanálise tem sido, assim, um dos carros-chefes dos meus atendimentos. Você que já é meu cliente já sabe a forma que eu trabalho. Utilizo muito a psicanálise em terapias breves também, porque os elementos principais que constituem a psicanálise dão uma boa base teórica e prática para se atuar em terapias breves. Agora, o que eu quero dizer para você é que eu acredito que nenhuma ciência, nenhuma abordagem, nenhuma linha dá conta sozinha do complexo que é o ser humano. É por isso que eu trabalho todo esse tempo de forma integrada. Eu trabalho dentro de uma perspectiva integrativa, onde nessa perspectiva eu procuro ter o tempo todo e manter a consciência, a honestidade de que o trabalho com a psicanálise, terapia breve e mesmo a hipnose clínica e outras abordagens, psicologia sexual, por exemplo, tudo isso tem seus limites e eu preciso, se eu quiser ajudar o meu cliente, o meu paciente, eu preciso integrar o tratamento que eu faço com outros profissionais. Então, é muito comum, por exemplo, eu integrar o meu trabalho com um trabalho de um psicólogo clínico, com um médico psiquiatra ou outras especialidades para buscar dar conta daquilo que o paciente, o cliente quer, que o paciente precisa. E, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, você vai entender por quê, eu tenho recebido muitas pessoas nos consultórios, tanto no sul de Minas, onde eu atendo há 14 anos, e também no Triângulo Mineiro, onde atendo exatamente há mais de 30 anos, eu tenho recebido muitas pessoas que receberam, de alguma maneira, um atendimento de uma forma muito superficial, feito exatamente por pessoas que mistificavam aquele atendimento. O que é mistificar? É dizer, isso aqui é uma maneira reduzida que eu vou falar, também vamos dizer assim, colocar que toda vamos dizer, a origem dos problemas que a pessoa está enfrentando no nível mental, emocional, mesmo físico, que tudo isso vem de algo misterioso, algo inexplicável. Então, mistifica-se aquela situação para impressionar o paciente, o cliente, e com isso o cliente acaba não tendo resultado nenhum, porque se mistifica muitas vezes aquilo que não se precisa mistificar. Também existe um outro extremo que eu quero comentar com você, um outro exagero que eu chamo de psicologizar todos os sintomas e problemas. É óbvio que você sabe muito bem que muitos desconfortos, eles vêm, sem dúvida nenhuma, da, vamos dizer, realidade psíquica do ser humano. Vem do estado emocional, vamos dizer assim, daquela dimensão psicológica. Porém, não é tudo. Por isso que eu recebo muitos pacientes que chegam e já com um certo autodiagnóstico. Porque eu não consigo me concentrar, é por conta disso, por conta daquilo e tudo mais, começa a se culpar. Mas quando eu vou ver junto com aquele meu cliente as verdadeiras causas,
Em muitos e muitos dos atendimentos, eu sugiro e encaminho esse meu paciente para um médico. Por quê? Porque existem muitas causas para os sintomas que não são exatamente psicológicas ou místicas. Místicas no sentido, como eu falei, algo inexplicável, misterioso. Tem muitos sintomas que se, vamos dizer, aparecem, que se tornam mais visíveis e demonstráveis no comportamento, no sentimento, no pensamento, e que muitas vezes a causa é orgânica. Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a falta de alguma vitamina, algum sal mineral, muitas vezes precisa de um medicamento para ajudar o paciente a atravessar aquele transtorno de ansiedade generalizada, entende? Então, por isso que eu trabalho dentro de uma perspectiva integrativa. E por que é que eu trabalho assim? Não foi porque um dia eu acordei e falei, vai ser legal trabalhar de forma integral. Não, não foi por isso. Foi exatamente por compreender, através das minhas várias formações, que o ser humano ele não cabe exatamente dentro de uma só abordagem. Existem muitos casos, muitos sofrimentos, muitas dificuldades que são necessárias várias abordagens, inclusive, em alguns casos, uma abordagem espiritual que um outro profissional, uma outra pessoa pode fazer, sem dúvida nenhuma. Tanto é que eu atendo muitos líderes religiosos, várias religiões, padres, pastores, líderes de outras religiões, e que estão sofrendo terrivelmente no aspecto psicológico, e que muitas vezes a questão deles ela não é espiritual em si, não é psicológica, apesar que ele está se queixando que está sofrendo com algo psicológico, e é uma verdade sim, mas muitas vezes a causa é orgânica. O que vai resolver vai ser uma boa consulta com o médico. E essa minha maneira direta, e não é nenhum favor o que eu vou fazer aqui, para mim o que eu vou falar agora é o óbvio, de eu ser honesto com a pessoa e encaminhá-la para um médico, por exemplo, quando é cabível, isso muitas vezes até decepciona algumas pessoas, porque muitos também querem fugir do médico, querem fugir da responsabilidade do tratamento, de um exame de imagem, de um exame de sangue, entende? Certa vez eu atendi uma adolescente acompanhada pela sua mãe, que estava com comportamentos assim, um tanto quanto estranhos segundo a opinião da mãe. Mas ao fazer uma anamnese bem criteriosa e utilizar os meus métodos de diagnóstico, eu sugeri para aquela mãe, né, que repito, junto com ali a adolescente, falei, olha, eu sugiro que a senhora leve a sua filha para consultar um endocrinologista da sua confiança, entende? Porque havia sinais para mim muito claros, né, que a questão daquela adolescente não era exatamente algo psicológico, embora, obviamente, tudo aquilo que nós sentimos no nosso corpo também se manifesta na mente. O corpo influencia a mente influencia o corpo, ou seja, o ser humano é um todo interligado, porém é preciso saber onde tratar. E também me lembro aqui de dezenas e dezenas de casos, como eu disse para vocês, atendimentos online, intervalos de palestras nas empresas que eu faço já há muitos anos, atendimento nos consultórios presencialmente, em que as pessoas chegam para mim muito decepcionadas porque tiveram atendimentos inadequados. E às vezes ficaram até meses, anos e anos gastando energia, tempo, dinheiro com algo que não se resolve. Por isso que assim, cada profissional tem a sua postura. A minha postura, desde muito cedo, foi estudar e pesquisar. Então, recentemente eu terminei meu curso de biologia, tá? Um bacharelado em ciências biológicas,
mesmo depois de eu ter feito meu doutorado em educação médica, mesmo depois de eu ter feito aí o meu pós-doutorado na área de sociologia para compreender movimentos de massa, movimentos sociais, etc., sociedade em geral, etc., mas e também as muitas especializações nas áreas de psicologia, psicologia geral, a própria psicanálise, psicologia sexual e outras áreas, a própria filosofia clínica e por aí vai. E muita prática que eu tenho na hipnose clínica, etc. Enfim, o meu modo de trabalhar é isso. Quem é meu paciente, meu cliente que está aqui me assistindo sabe disso, que eu investigo muito, faço uma anamnese longa. Para quê? Para que a pessoa não gaste tempo, energia e dinheiro à toa. Por isso que muitas pessoas a quem eu atendo, uma única sessão já consegue clarear para aquela pessoa muito do que ela precisa. Agora, me assusta ainda é receber pessoas extremamente confusas e machucadas por conta de atendimentos irresponsáveis, de pessoas que não têm mínimo tato para lidar com a alma humana, né? Eu trabalhei durante 11 anos em um hospital de alta complexidade. Passei 11 anos dialogando com profissionais médicos de todas as áreas do conhecimento, que é um hospital universitário, um hospital de alta complexidade. Inclusive, foi ali que eu fiz o meu doutoramento em educação médica, pela minha convivência o tempo todo na faculdade de medicina, pela minha convivência, né, e administração de um hospital de alta complexidade. Então, eu procuro ter uma visão global da pessoa que eu atendo. Por isso que tanto empresários, líderes, artistas, motoristas de aplicativos, donas de casa, pessoas com pouca escolarização, sitiantes, né? Fabricantes de queijos, industriários, né? Gente que tem indústria de grande porte, as pessoas vêm e ficam bem atendidas porque eu falo para elas aquilo que é a minha convicção e eu integro, portanto, meu conhecimento com o conhecimento de outras áreas para ajudar o meu paciente a superar os desafios que ele está ali passando. Bom, eu espero ter sido claro aqui com você, e se você achou útil este conteúdo, que é um conteúdo de utilidade pública, de esclarecimento, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, que tem muita gente caindo na ilusão, promessas fáceis dos gurus da internet, não é isso? Gente que não tem escrúpulo de mentir, eles têm argumentação farta, falam com desenvoltura, falam bem, pinçam conhecimentos de um lado e de outro, uma verdadeira colcha de retalho, e isso acaba parecendo verdadeiro, mas nem sempre é. E eu até digo, quase sempre é fake. É mentira. Se você conhece gente que está gastando tempo, energia e dinheiro com tratamentos que não resolvem nada, compartilhe este vídeo aqui, que nós estamos tratando aqui de uma maneira bem simples e bem objetiva. E se você ainda não se inscreveu aqui, me siga, me mande seu comentário, toca também o sininho, dá um like, dá um joinha para ajudar esse conteúdo a ser entregue para outras pessoas. Aqui é o Aloysio Alves, psicanalista e atendente de empresas e de pessoas que querem construir saúde mental, relações saudáveis e bons negócios e boas carreiras profissionais. Grande abraço.